Boa tarde, amigos do Canelada. Mais um empate entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão. É o resultado que mais acontece entre Flamengo e Palmeiras. Nos últimos anos é o empate. Hoje, pelo menos, um jogo bom. Hoje, pelo menos, um jogo em que os dois times quiseram jogar, em que os dois times criaram chances, em que os dois times procuraram o gol. E hoje foi um jogo bom de se ver, né? Um Flamengo e Palmeiras que teve futebol, um Flamengo e Palmeiras que teve chances criadas, que teve polêmica. Mais uma vez, um jogo entre Flamengo e Palmeiras. Tem polêmica de arbitragem, que a torcida do Palmeiras reclama de uma possível agressão do Eric Pulgar, né, no primeiro tempo, no Richard Rios, onde ele levou o cartão amarelo, e cobram agora nas redes sociais que o VAR tivesse chamado para ser o cartão vermelho. Tem muito elemento, e outro elemento que tem que botar aqui também. O equilíbrio dessas duas equipes, né? Flamengo e Palmeiras, a gente vai levantar aí os scouts, é impressionante como é um confronto equilibrado. A gente tinha falado recentemente no Canelada, no Bate-Pronto. Se eu não me engano, são 2 vitórias de cada um e 4 empates nos últimos jogos. É muito equilibrado e a gente vai levantar isso aqui para trazer para vocês. De ponto negativo, aí no Flamengo do Tite, tá? Mais um jogo levando gol de bola aérea. Mais um jogo da defesa do Flamengo dando mole. O Vinha só entrou pra fazer bosta. Essa é a verdade. Entrou, deu condição pro gol. Ficou machucado, virou um a menos no jogo. É o Vinha ainda não mostrando ser o jogador que foi no Palmeiras, não mostrando ser no Flamengo. Gerson jogando muito, um Flamengo que continua com seus principais jogadores, mas ainda com pontos muito fracos, inclusive que nuvem negra no Cebolinha, hein? Meu Deus do céu, o cara não consegue sair do departamento médico e agora, pelo jeito, a lesão é grave. E um Palmeiras que merece elogios porque jogou no Maracanã. Palmeiras teve muito mais chances do que o Flamengo no segundo tempo. Flamengo foi melhor no primeiro. Palmeiras equilibrou no fim do primeiro tempo e no segundo tempo muito mais finalização para o Palmeiras. Um Palmeiras que buscou o resultado, Flávio Prado abrindo sua latinha de Schweppes. Aqui no estúdio, o Kaique me perguntou que barulho é esse. A latinha de Schweppes do Flávio Prado para molhar. Vitamina. Ah, é vitamina. Então, é vitamina do Flávio Prado. Agora, tem que ser falado isso, né, Flávio? Já molhou o bico? Então agora eu te pergunto, teve jogo? Hoje teve jogo. E desse cidadão aí eu vou falar também. Eu não sei, mas me parece que o Gabigol tá de sacanagem dentro de campo. O Gabigol até correndo errado ele tava, tá? Eu tava vendo o jogo, o Gabigol corre errado, o Gabigol marca errado. Eu acho que já tem uma má vontade. Se sou o Tite, eu tiro, afasto do Flamengo. Não soma mais em nada, corre errado. É um Gabigol que me soa como má vontade. Eu vi 2 lances que ele corria para não marcar ninguém. Agora, a bola estava de um lado, ele corria pro outro. Eu não sei, mas já recebi informações de que o Gabigol, depois que o Rodolfo Landim respondeu ao desabafo dele, aquele desabafo que ele falou que não era assim que se tratava um ídolo, depois disso, eu recebi informações de bastidores que o Gabigol nem queria entrar em campo no jogo seguinte porque ficou brabo com o presidente Rodolfo Landim com a resposta. Então, tem que ficar de olho, porque se for pro Gabigol ficar entrando todo o jogo para não fazer nada e correndo errado, não vale a pena mais dar vaga pro Gabigol. Flávio Prado, um jogo bom. Foi. Né? Hoje tiveram chances, hoje tem um jogo de futebol, ao contrário dos 2 últimos que você reclamou muito da covardia, do Palmeiras no Maracanã e do Flamengo no Allianz Parque. Né? Boa noite, Pilhado. Boa noite a todos. Só um detalhezinho em cima do que você falou do Gabigol. Normalmente a gente está trabalhando no jogo, então a gente não ouve o som ambiente lá, né? E hoje, por uma questão estratégica, eu estava ouvindo com o som da televisão. Você viu o barulho que a torcida do Flamengo fez quando o Gabigol entrou? Impressionante. Ele entraram 3 jogadores na hora que ele entrou. Entrou um, normal e tal.
Quando entra o Gabigol, aquele barulho todo, depois entra um outro. Impressionante como a torcida ainda gosta do Gabigol. Um negócio impressionante. E com relação ao jogo, sim, foi um jogo curioso, né? Porque quando o Palmeiras estava melhor, o Flamengo fez o gol. Quando o Flamengo tinha o jogo totalmente dominado, o Palmeiras faz o gol, né? E quem está agradecendo, quem está esfregando as mãos, é o Botafogo, que de manhã fez um belo jogo contra o Juventude. Foi um jogo bem legal. Assisti esse jogo todo, eu falei que eu gosto de ver o Botafogo jogar. E perdeu, né? E o Fortaleza, né? Que tá todo mundo quietinho aqui, mas Botafogo tem 43 pontos com 22 jogos. O Fortaleza tem 42 com 21 jogos. Fosse aquele antigo ponto perdido, o líder era o Fortaleza. Claro que o Fortaleza vai ganhar esse jogo que ele tem, não dá para saber. Mas, teoricamente, o time com melhor classificação média no campeonato é o Fortaleza. E o Flamengo, com esse empate, ele não assume a liderança, mas ele fica numa condição boa, porque ele também tem 21 jogos. 21 jogos com 41 gols. O Palmeiras, ele fica com 38 com 22 jogos. Então, ele está a 5 pontos do líder. Para o Palmeiras, a situação está mais complicada, embora tendo conseguido um empate no Rio, numa situação adversa, gol do garoto, aí o Palmeiras revela, muito moleque, o menino fez o gol, foi muito feliz. Legal, né? Tomara que seja um bom sinal para a carreira dele. Mas a verdade é que na estratégia de tabela, o resultado para o Palmeiras não foi legal, não. Para o Flamengo, sim, porque o Flamengo ele fica a 2 pontos do líder com jogo a menos. Também dá para passar o teórico líder, né? Só não daria para passar o Fortaleza, todo mundo ganhando. Agora o Palmeiras não. O Palmeiras está com o mesmo número de jogos do Botafogo e 5 pontos atrás. Mas eu discordo, Flávio. Você empatar com o Flamengo no Maracanã, tendo 5 pontos de um time que no ano passado tinha 14 a mais que o Palmeiras e o Palmeiras virou... Sim, mas aqui no meio agora tem 2. Entendeu? Não, eu entendo. Ele tirou numa linha reta. Eu só tô colocando aqui que o Flamengo, se ele ganhar o jogo que ele tem, ele vai a 44. Ele abre 6 do Palmeiras. Que era como ele estava... Mas o Palmeiras agora não tem a Copa do Brasil. O Flamengo tem. São detalhes. O Palmeiras vai poder focar mais no Campeonato Brasileiro. Pode ser, por exemplo, que agora eles vão se enfrentar, Botafogo e Palmeiras. Se o Palmeiras eliminar o Botafogo fica com uma competição e o Palmeiras com uma. Agora, se o Botafogo eliminar o Palmeiras, aí o Botafogo terá 2 competições, o Palmeiras vai ficar livre num só, mas com que moral? Né? São coisas. Tem uma coisa a favor e uma coisa contra. E o Flamengo, vamos ver o que ele vai fazer, né, daqui pra frente. Mas a verdade é que, no papel, empatou no Maracanã com o Flamengo, na adversidade, bom resultado. Na tabela, não necessariamente. Não exatamente. Por esse detalhe, né? Tá 6 pontos do líder. Eu acho um bom resultado, tá, pro Palmeiras. Não, 6 não. São 5. Não, 5, mas são 5 pontos. Eu estou considerando a hipótese da vitória do Fortaleza ou até do próprio Flamengo. Se o Flamengo vencer o jogo, ele tem a menos. No jogo a menos. No jogo a menos. Porque eu acho um bom resultado. Não, bom resultado é. No Maracanã. Solto é. Se você analisar, entrar em detalhes da tabela, você começa a falar, puxa vida, né? Aqui é no jogo pelo... Lembra que ele mudou o campeonato do ano passado, quando ele ganha do Botafogo no Rio? Então, esse talvez fosse um jogo para ele dar uma arrancada, principalmente com a derrota do Botafogo. Se ele ganha o jogo, ele vai a 40. E aí ele fica colado no Botafogo, fica 3 pontos do líder Botafogo. E aqui ele deu um espaço muito grande. É claro, pode virar, pode acontecer tudo. Você citou, né? Que no ano passado... Sim, no ano passado eram 14 pontos. Mas cada história é uma história, né, meu amigo? Dessa vez tem o Flamengo no meio. E esse Fortaleza aí que você... Gente, só me ajuda a lembrar. O Fortaleza tem alguma competição? Ele tá na Sul-Americana? Tá na Sul-Americana. Tá, né? Contra quem, vocês lembram? Rosário Central. Era bom ele perder isso aí logo, hein? Ficar só nesse campeonato. Mas a Sul-Americana ele pode ser campeão, né? O brasileiro vai ser histórico. Então, mas é mais difícil, Concordo, mas... Cara, e é um Fortaleza que joga bem. Não é um Fortaleza que tá ali por acidente. Nós já estamos com 21 jogos, velho. Tá andando e tal. E ele tá subindo. Na verdade, o Fortaleza tá crescendo. Ganhou 7 dos últimos 8 jogos. Então, ele tá crescendo. Esse que não ganhou, ele empatou. Sabe aquela história? Tem aquele time que é na corrida, né? Que o cara é o coelho, né? Não, o Fortaleza ele é regular. E agora é mais que isso, né, Zé? 7 jogando bem. Jogos, pô. E jogando joga muito bem. Joga muito bem. Agora. O já ganhou do São Paulo no Morumbi, do Flamengo no Maracanã e do Cruzeiro no Espírito Santo. E do Palmeiras no Castelão, de 3-0. 3-0 do Palmeiras. De 3-0 do Palmeiras. Agora, me chama a atenção também, né? Esse Palmeiras, eu acredito muito nesse Palmeiras. Porque esse Palmeiras, o Abel consegue manter. Ele consegue manter o foco, ele consegue manter a disciplina. Esse Palmeiras consegue. Agora, vamos lá. Eu quero chamar a atenção para 2 coisas nesse Flamengo. Primeiro, vem me chamando a atenção o quanto esse time não tem culhão.
Me desculpa, é um time de frouxo esse time do Flamengo. Esse time do Flamengo, ano passado, teve a situação do Olímpia. Ano passado, teve a situação da final contra o São Paulo. Esse ano, já teve aí a situação desse Campeonato Brasileiro, que o Flamengo sempre perde jogo quando ele precisa assumir a liderança. Sempre perde ponto quando precisa assumir a liderança. É um Flamengo contra o Palmeiras agora na Copa do Brasil, gente. Foi um massacre ali até os 30 minutos do primeiro tempo, que o Flamengo poderia ter perdido a vantagem ali. Eu não vejo esse Flamengo com aquele espírito de decisão que tinha o Flamengo de 2019, que tinha até o Flamengo de 2020. Eu acho um Flamengo que quando começa a pressionar, você não vê os caras que chamam a responsa, tirando o Gerson, na minha opinião. Esse gol que o Flamengo sofreu hoje foi ridículo. O gol que o Flamengo sofreu hoje foi de pelada. É uma bola jogada na área, balãozinho, todos os jogadores do Palmeiras sozinhos, contanto que eu falei, não tem como não estar impedido. Foi uma linha e não burra, estava. burra. Uma linha burra. Exatamente isso, Zé Manuel. Tinha impedimento, porque era impossível. Porra, era impossível. A defesa ficou assistindo, né? Um negócio curioso. E aí esse Flamengo me chama a atenção por isso. Alguém tem que chamar esse time do Flamengo e falar, vem cá, Flamengo é time de culhão, hein? Flamengo é time de chegada, tá? Flamengo não é time de frouxidão. E eu vejo nesse elenco uma frouxidão que tem que começar a tomar cuidado. Que o Palmeiras não tem, né? Não tem. Que o Palmeiras, se der brecha, ele vai. Ele cresce. Se der brecha, ele vai. Nesse momento, ele vai crescendo. E esse Flamengo, pelo que eu vi, ano passado, Zé, o brasileiro do ano passado, o Botafogo dava brecha, o Palmeiras aproveitava, o Flamengo não. Palmeiras aproveitava, o Flamengo não. Precisa acordar esse time do Flamengo. E outra coisa, que eu tô vendo aqui no Twitter, vamos lá. Meu irmão acabou de me mandar. Varela, Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha, Alan, Lohan, Igor Jesus, meio elenco com base... isso aí, meio elenco com uma base que não entrega. Não entrega. Essa base do Flamengo não tá entregando nada. Ainda tem o Matheus Gonçalves, que também não tá entregando nada. Ganhando uma fortuna e outra parte do elenco, na boa, bichada. Porque o que se machuca jogador do Flamengo, toda hora. O Flamengo não consegue ter uma escalação. E não é a primeira vez que o departamento médico do Flamengo merece ser questionado. Porque é toda hora jogador machucado. O Flamengo não consegue ter uma sequência, Zé. Você tem que ir nas circunstâncias do jogo, porque de uma forma geral, um empate em qualquer lugar entre Flamengo e Palmeiras de hoje é um resultado normal. Primeiro turno aqui foi 0-0, segundo turno lá foi 1-1. Na Copa do Brasil, o Flamengo ganhou lá, Palmeiras ganhou aqui. E o Flamengo passou por um gol de diferença, porque lá foi 2-0 e aqui foi 1-0. Assim, a notícia boa pro lado do Palmeiras é que o Palmeiras voltou. Depois do jogo de quarta-feira contra o Flamengo, ele com esse espírito guerreiro de volta, com o Gustavo Gomes arrastando meio na marra o time, e o time alternando bons e maus momentos, mas lutando mais. É um Palmeiras mais guerreiro hoje. Ele se redescobriu um time guerreiro. Então, aparentemente, o Palmeiras voltou. Está vivo em qualquer competição, em todas as competições. No lado do Flamengo, é essa dúvida que fica. É a pipocada que deu no jogo da volta pelo péssimo desempenho, né, no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe apenas conseguiu administrar. Também o Daronco amarrou o jogo. Aquele velho estilo do Daronco de marcar falta toda hora. E isso contribuiu bastante porque o Flamengo queria. Hoje, o primeiro tempo do Flamengo foi legal. Se você olhar nos números do primeiro tempo, foram 6 finalizações a 1 pelo Flamengo. Não fosse o Everton foi hoje um jogador extraordinário que no gol do Palmeiras. Evitou que o Flamengo fizesse, eu não vou dizer 3-0, mas 3-1 pelo menos. Porque o Ross também teve que trabalhar no primeiro tempo. Mas foram 6 finalizações a 1, 4 finalizações a 0, a 1 no gol, e 4 escanteios a 0 para o Flamengo no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo e o Palmeiras se reinventa. E ele volta para o jogo. Aí foram 8 a 5. Por que o Palmeiras cresce no segundo tempo e o Flamengo diminui no segundo tempo? Então, eu acho que... eu digo, é treinador, pô. Aí eu acho que... Treinador. E muito na conta do Flamengo também. Eu não sei se eles resolvem parar para descansar pensando no próximo jogo. Ou quarta-feira tem um Bolívar. Vamos dar uma administrada aqui também nas pernas. Vamos administrar. Eu não sei se é isso. Ou se realmente a equipe, como o Tite vive reclamando, tem problemas físicos. Ou se é mais gana do Palmeiras. Isso que você falou há pouco. Ou no vestiário o Abel fala, gente, vamos lá e vamos...
E assim, quando o Abel começou a colocar Luíde, Rômulo, que ele não usava nunca, falei meio que ele tá querendo descansar os caras pro jogo contra o Botafogo na quarta-feira. Mas não. O Palmeiras, com as mudanças, veio para cima, cara. E finalizou mais, e criou mais, e começou a apertar, e foi lá e fez o gol. E empatou o jogo, porque foi melhor no segundo tempo. Flamengo foi melhor no primeiro, Palmeiras no segundo. Os gols saíram dos dois no segundo tempo. Mas tivemos duas equipes, um tempo para cada equipe no jogo de hoje do estádio do Maracanã. Ou seja, hoje o Palmeiras foi lá e jogou. O Palmeiras, Bruno, fez um melhor segundo tempo. O Flamengo fez um bom primeiro tempo. Agora, dá pra dizer que alguém mereceu essa vitória? Teve a polêmica ainda do lance do Pulgar, que a gente vai botar aqui. Tem muita gente pedindo pra colocar se foi agressão, se não foi agressão do Pulgar no Richard Rios. A gente vai mostrar esse lance, né, que tá gerando uma certa polêmica nas redes sociais. Agora, dessa vez a gente teve jogo, foi um jogo bom. Mas você concorda, Bruno, que esse Flamengo, quando precisa, eu acompanho, óbvio, quando precisa da pegada, quando precisa da chegada, esse elenco, eu digo esse elenco do Flamengo, eu acho que ele tem afrouxado. Eu acho que ele parece que sente uma pressão que outros elencos do Flamengo não sentiam, na minha opinião. E outra, bola aérea de novo. Todo mundo sabe qual é a principal jogada do Palmeiras do Abel Ferreira. É bola na área. Mas qual é a principal jogada do Flamengo para tomar gol? É bola aérea. Joga a bola na área do Flamengo e pode... Não é possível. E se você dissesse, é uma defesa baixa. Não, não é baixa. O Fabrício Bruno é maior que qualquer jogador do Palmeiras. Léo Pereira também tem altura. Eric Pulgar tem altura. Pedro tem altura, que também tá na área ali nas jogadas de bola parada. E o Palmeiras ainda também não consegue uma vitória. Palmeiras a 5 pontos do líder Botafogo. O resultado foi pior pra quem, Bruno? Eu achei esse resultado bom pro Palmeiras, tá? Fora de casa contra o Flamengo no Maracanã. E o Flamengo do Tite, mais uma vez, não consegue vencer em casa. Eu acho que o pior pro Flamengo não foi nem chegar na liderança, ele não precisa ser líder agora, é deixar o Palmeiras vivo. Acho que esse foi o pior. Acho que o campeonato de pontos corridos você ganha também matando os seus adversários. E o adversário, deixar um adversário como o Palmeiras vivo é perigoso. O Palmeiras não precisa de muita coisa para chegar. O Palmeiras ele fez, acho que, um bom segundo tempo contra o Inter, nada demais, só que mostrou uma coisinha um pouquinho melhor. Aí fez um bom jogo contra o Flamengo no meio de semana e hoje encarou o Flamengo também. E não é um time que você precisa, nossa, o Palmeiras tem que estar voando. Não precisa, ele compete. Então, acho que o pior para o Flamengo foi deixar o Palmeiras vivo. E isso não é bom. Você deixar o Palmeiras vivo não é bom. Porque é um time que vai competir, ele não precisa arrebentar o adversário, ele não precisa estar voando, não precisa golear o adversário. Ele só precisa estar ali somando pontos sem perder. Agora tem uma competição a menos. Hoje acho que era a oportunidade de, se não acabar de vez com chance, que ainda tem muito campeonato, mas de deixar o Palmeiras distante. Deixa o Palmeiras no bolo, né? Então isso não é bom. É uma rodada que o Botafogo perdeu, então o Flamengo aproximou um ponto, o Palmeiras aproximou um ponto, mas o Flamengo deixou o Palmeiras na briga. Semana que vem tem Botafogo e Flamengo, a gente tem que ver como que os dois vão encarar isso aí, porque os dois vão estar envolvidos na Libertadores, entre os dois jogos da Libertadores. Mas acho que o prejuízo foi não matar o adversário. Campeonato de pontos corridos você ganha assim, você ganha deixando, tá bom, abrir deles, eles até podem reagir, mas eles não vão chegar na gente. E o Flamengo não conseguiu fazer isso, né? Então isso é perigoso. Bola aérea é um problema, já até antes do Tite chegar, e o Tite não conseguiu resolver. Normalmente o Tite no Corinthians era um time que tomava pouquíssimo gol de cabeça, na seleção mais ou menos, mas no Flamengo não conseguiu, o time continua tomando muito gol de cabeça. E o Palmeiras vai indo devagarzinho, aí aparece mais um moleque que entra e faz gol, daqui a pouco entra o Estevão de volta. Então, mas o gol do Luigi também é o tipo de gol que minha mãe faz. Sim. Não é que nem falar que é o Hendrick, o Estevão, que é a estrela do menino. Fazem golaço. Sim, mas ali... Igual o Vitor Reis contra o Flamengo. Ali foi o lance de quem cruzou, quem que cruza. E o Rony que cabeceia. Ali o garoto estava sem goleiro e empurrou. Concordo que é estrela, mas não dá pra dizer ainda, vem outro garoto. Não dá pra saber. É a estrela. Mas eu sou cada vez mais contra contratar, viu? Tem time que é melhor ter transfer ban, é melhor ficar proibido de contratar. Porque, assim, o que tem à disposição pro nosso mercado não é grande coisa. Assim, eu sou cada vez mais a favor, assim, de você contratar no máximo 3 no ano, 4. Mais de 5 já começa a ficar ruim, que dificilmente você vai conseguir fazer 5 boas contratações. Sou cada vez mais a favor. Tem um moleque aí,
eu vou trazer esse aqui é nota 6. E o moleque? O moleque pode virar 6. Então vai o moleque, vai ele. Se o menino, ele tá jogando agora há pouco. Não deve ser muito pior que a maioria dos atacantes que tem aí do Palmeiras. Não, e tem outra, né, Bruno? Você vê o próprio Flamengo, que você mesmo diz que o futebol brasileiro tá super valorizado. O Flamengo pagou uma fortuna no Alan. Sim. Nossa, que jogador ruim no Flamengo. Não rendeu nada, só atrapalha. Hoje ele conseguiu atrapalhar uma finalização do Wesley ainda. Sim. Ele conseguiu marcar o Wesley. O Flamengo pagou uma fortuna no Vinha. Me desculpa, por mais que ele volte a jogar bem, não é jogador pra pagar o que o Flamengo pagou no Vinha. Pô, não dá. É melhor você pegar esse dinheiro e contratar, né, dois assim, medalhões, como fez com o De La Cruz. Aí vale. O Flamengo queima dinheiro com alguns jogadores que não dá pra entender. O Palmeiras não faz isso. Até esse ano o Palmeiras contratou mais do que o normal, né? O Palmeiras esse ano até investiu mais do que normalmente. Por causa da pressão de que vendeu muito e não estava contratando. Sim, e rolou essa pressão. Contratou mais. E eu acho que quando o Palmeiras contrata 2, 3 é mais certo, assim, tem mais chance de funcionar do que contratar 6, 7. Faz. E os valores, né? Qualquer contratação você precisa gastar muito dinheiro. Em salário, em luvas, em compra de direitos, se o cara tiver contrato com outro clube. Assim, às vezes é melhor. Será que o Luigi é muito pior que o Lázaro?